nosso Fórum Religioso, mais uma vez, vai ter um tema que vai fazer você refletir mais do que isso. É uma oportunidade para você conhecer um pouco mais religiões. Vamos falar sobre virgindade. Veja o resumo aí. Se virgindade já foi requisito básico para um casamento, nos dias de hoje, há quem diga que caiu em desuso. No passado, até mesmo para se falar no assunto em família, era difícil e virava polêmica sempre que alguém tentava abordar o tema. E quantas moças não esconderam a condição de mulher antes do casamento? Para dizer a frase, não sou mais virgem, era necessário ter muita coragem e não ter medo do que a sociedade pudesse pensar a seu respeito. Mas, desde que a pílula anticoncepcional chegou, nos anos 60, as mulheres anteciparam o início da vida sexual. E a cada dia, mais e mais meninas se tornam mulheres antes dos 14 anos de idade. E o que é pior, muitas, sem orientação, engravidam antes do tempo. E se antigamente era difícil dizer, não sou mais virgem, atualmente as meninas que optam por se guardar têm vergonha das próprias amigas. Muitas escondem o fato com medo de serem alvo de gozações. Mas quando o assunto é virgindade, só se fala da mulher. E se a virgindade é importante, homens também não deveriam se manter virgens até o casamento? Não se manter virgem até o casamento é uma forma de traição? Por que algumas religiões consideram o sexo antes do casamento como adultério? Os tempos mudaram e o comportamento também. Mas as dúvidas e a polêmica ainda são presentes quando o assunto é virgindade. E hoje o nosso Fórum Religioso vai abordar esse tema, a virgindade. E para a gente conversar junto com algumas religiões, a gente recebe à minha direita Padre Evaldo Trevisan. Muito bem-vindo mais uma vez. Um prazer tê-lo aqui sempre. Obrigado, Kátia. Que bom estar aqui mais uma vez. Obrigada. Aqui ao meu lado esquerdo, o Pai Guimarães, que é sacerdote umbandista, presidente da Abrato. Muito bem-vindo. Uma satisfação nós estar aqui novamente, podendo trazer uma mensagem de paz, uma mensagem de orientação para aqueles que te acompanham. Obrigada mais uma vez. E também Lúcia Winter, que é representante da Cientologia, muito bem-vinda sempre, viu? Muito obrigada, é sempre um prazer. Queria começar já com você, Lúcia. Quer dizer, como a Cientologia encara a virgindade? A gente viu nesse resumo aí que a gente mostrou na matéria, o quanto que existe muito tabu ainda em cima disso, desse tema. Eu acho que sempre existirá. Para a Cientologia, a virgindade é importante para o casamento ou não? Olha, nós não exigimos nada das pessoas, nós só recomendamos, fazemos a pessoa ver de uma forma, ver de outra, ver o lado bom, o lado ruim, e a pessoa mesma chega à sua própria conclusão. Então cada um faz a sua autoanálise. A sua autoanálise, nós educamos. E o livro que a gente mais usa nessa educação é O Caminho para a Felicidade, porque é um livro que são preceitos morais, de bons costumes, virtudes humanas, só bom senso, na verdade. E o que a gente fala mais nesse livro é não ser promíscuo, porque eu não sei qual religião consegue que os jovens continuem virgens até o casamento. Eu acho que está muito difícil. Hoje em dia. Hoje em dia. E ameaçar também não é o jeito certo. Então o que a Cientologia ensina, educa, é que a promiscuidade que não é legal. Quer dizer, promiscuidade que não é legal. Ficar com uma pessoa só, amar aquela pessoa. Essa história de ir para uma balada e beijar 10 caras e coisas assim, não levam ao benefício da pessoa de nenhuma forma. Essa ideia de que qualquer desejo tem que ser realizado não é racional. Porque nós não temos só desejos sexuais, a gente tem outros desejos. A gente pode ter o desejo de comer um bolo enorme desse tamanho, mas com desejo. Então eu tenho que realizar todos os meus desejos, eu vou passar mal. Mas a gente vai se frustrar, porque na vida a gente não consegue realizar todos os nossos desejos, né? Então, se eu tenho desejo de usar drogas, as pessoas têm, né? Podem ter desejos ilógicos, desejos irracionais. Então, não é porque você tem um desejo que você tem que ir lá e realizar o desejo. Mas na parte sexual, muitos da área da psicologia, psiquiatria principalmente, até recomendam que você não segure os seus desejos. Isso é ruim para a sociedade,
Você encontra muitas recomendações dos especialistas que se é um desejo sexual, você tem que ir e realizá-lo. Mas da mesma forma, tem outros desejos, como eu disse, você pode ter até o desejo, você está muito bravo, você está com desejo de socar alguém. Você não vai fazer isso. Então, aí que está o ponto. Tem desejos ilógicos, tem desejos irracionais que todo ser humano tem, mas esses desejos não são animais, o ser humano não é um animal, ele é um espírito, um ser espiritual, uma alma, como a religião chama, cada religião chama de um jeito. Então nós temos desejos que vêm de uma parte de uma mente nossa, que chama mente reativa, onde a gente guarda a dor e o sofrimento, já esqueceu essa dor e sofrimento, mas está lá e de repente vem aquele impulso para você fazer uma coisa que vai te fazer mal. Então, aí que entra a cientologia para ajudar a aliviar esses impulsos ruins e também educar para que a pessoa tenha atitudes melhores. Pai Guimarães, como que vocês na Umbanda orientam quanto à virgindade? A virgindade é importante para a Umbanda, não? É importante, né? Porque é um tema muito difícil e complicado, porque ele não caminha sozinho, né? Dentro do conceito religioso umbandista, existe uma total preocupação de não impor ao ser humano e não impor a ele conceitos que são gerados por grupos isolados para impor a um grupo coletivo. A questão da virgindade, ela está ligada ao mesmo tempo que é um ciclo existencial, onde há o rompimento desse ciclo, onde você sai de uma situação de ser humano, onde você tem a pureza e você tem a inocência, e você passa por uma situação muito materialista, que você passa a vibrar as emoções materiais, a emoção do desejo. A Umbanda, ela se preocupa muito com a família. Então nós dissemos assim, se a família for orientada, se a família for preparada para esse momento jovial da juventude, então nós teremos jovens conscientes do seu momento para viver a sua juventude e aguardar o melhor momento para começar a viver a sua maturidade, que é o rompimento da sua ingenuidade para a sua maturidade, para ele poder viver a vida. No mundo hoje, onde a informação, a correria, a falta de uma estrutura familiar muito grande, nós estamos assistindo aí realmente a banalização, né, daquilo que é a relação homem e mulher. Uma tal promiscuidade, né? A banalização total. Então, quer dizer, a Umbanda é uma religião que ela procura orientar, ela não vê a relação amor, a relação entre pessoas como pecado. Ela vê como parte da sua caminhada existencial, aonde ele amar, viver as emoções da vida, da caminhada, faz parte da construção existencial dela. Porque a sua ação vai gerar uma reação. As suas escolhas hoje vai refletir naquilo que você será amanhã. Então, o que é a obrigação da Umbanda, dos sacerdotes? É orientar a família, é orientar as pessoas que são o esteio da família, para que essas possam promover um diálogo aberto, aonde você não reprima, você não imponha, porque é muito difícil de você, numa religião ou em algumas religiões, onde você prega o livre-arbítrio, né? Aqui você faz, aqui você paga, e você fala do livre-arbítrio e você fala, não pode isso, não pode isso, não pode aquilo. Não. Então, né, nós temos que, a pessoa tem a liberdade, a vida é dela, ela conduz a vida como ela quer, mas faz parte, não só do sacerdote, orientar as famílias conforme as ideologias e os princípios ideológicos que constrói todo esse conceito família, para que esses senhores e senhoras, pais e mães, possam preparar melhor os seus filhos para enxergar essa realidade do mundo de hoje, que não é fácil. Você concorrer com uma televisão e que tem programas em cima de programas que ensina que beijar na boca que tudo pode. Tudo pode. E não é nem só beijar na boca. Que ensina. Não, é carnaval. Nós vamos chegar no carnaval agora, que a pessoa, quer dizer, a população cresce muito 9 meses depois do carnaval. Olha que é verdade, né? Não é verdade. 9 meses depois a população está bem maior. É muito maior. Nem começamos a falar na saúde. Então nós temos sem falar nisso. Então nós que somos formadores de opinião, não importa o segmento religioso, nós temos que aprender que o ser humano, cada dia mais, ele toma rédea
da sua vida. Por isso que está havendo mudanças. Todas as religiões estão tendo que se adequar à realidade que vive. É diferente de 200 anos atrás, quando a mulher não podia casar com quem ela queria, quando o casamento era uma coisa arranjada pelo coronel, por isso, por aquilo, né? Pela imposição. Então hoje a sociedade ela vem rompendo tabus, né? E esse tabu da virgindade, para a nossa comunidade, para a Umbanda que vê a vida como algo valioso, que você tem que estar em sintonia, primeiro com a família e depois com a sociedade, então é na família, e é um tema que eu sempre toco, a família é o verdadeiro templo de Deus, é lá onde a semente está plantada para que o ser humano possa se encontrar na sua existência. Então, se ele tiver uma boa família, uma boa orientação religiosa, ele vai saber escolher o melhor momento para que ele possa sair dessa situação de inocência e de juventude e passar para a fase adulta. Padre Evaldo Trevisan, enquanto o Pai Guimarães falava, você concordava com muita coisa, né? Muita coisa, sim. A orientação é bem essa. Exatamente, também, porque é uma questão, uma orientação ética, né? O ser humano está perdendo os valores, como a gente viu aí no VT, cada vez perdendo mais os seus valores. Então, não é uma questão religiosa, eu acho que é uma questão ética mesmo, moral, né? Porque o conceito da virgindade no passado, né, era outro, e hoje, por incrível que pareça, a juventude está buscando, né? Não é que ela queira um freio moral sobre si, mas ela está buscando sintomas que correspondam à sua vida. Então ela está rejeitando, né, tudo aquilo que for permissivo, aquilo que é banal, né? E quem sabe, através de uma orientação religiosa, a gente consiga mostrar verdadeiros valores morais e éticos. Para a Igreja Católica, é pecado ter uma relação sexual antes do casamento? Olha, o que é pecado? É aquilo que fere a dignidade do ser humano, né? Eu acho que é mais por aí. Se a pessoa avalia que aquilo feriu a sua dignidade, então ela cometeu um pecado, né? Eu não posso simplesmente baixar uma norma que sirva para todo mundo em todos os tempos, né? Eu acho que seria falhar com a liberdade. Agora, se um jovem se aproxima de mim, por exemplo, e quer conversar a respeito da virgindade, ou tantos tabus em relação a sexo e tudo mais, então nós vamos ver, vamos sentar com ele e conversar sobre isso. Mas eu não posso determinar e dizer, são você dogmas. É um pecador, você é um pecador, né? Você está fora do projeto de Deus. Absolutamente. Eu tenho sentido que os jovens estão buscando, não é, como eu falei, não é um freio não, mas eles estão buscando orientações, sabe? Eu acho que o mundo está carente de orientações. O que nós podemos fazer, né? Em relação à sexualidade, ao sexo, tem muita coisa que a gente se perdeu, né? E o ser humano está aí, confuso demais. E é uma banalização muito grande, né? Começa com a televisão, eu acho. Sim, claro. Você citava a novela, por exemplo. Não é verdade? Né? Demais. Uns anos atrás, a gente assistia a televisão, quando mostrava um pedacinho do peito, você falava, onde passa? Você já nem liga mais. Você nem liga, né? Olha, a avó que já olha e fala assim, de novo, lá vem mais um peitinho. Ninguém liga, ficou banalizado. Novela das 9 que mostra um esfrega-esfrega, um rola-rola, que você fala, gente, o que é isso? É por isso que eu digo que nós precisamos nos preocupar com a informação que chega na família. Por maior poder que possa ter a televisão de penetração na família, dentro dos lares, é indiscutivelmente que hoje as religiões, e aí eu me permito e me aproveito a oportunidade para dizer, em vez das religiões ficarem perdendo tempo e ocupando o seu tempo em discutir qual é a mais importante e qual é a mais valiosa é a família. É a verdadeira religião de Deus, no meu conceito, no conceito umbandista. Então nós temos que nos preocupar, os religiosos, né, os sacerdotes, não importa que religião, eles têm que se preocupar porque a grande maioria do povo brasileiro, por exemplo, é religioso. Ou ele vai na Umbanda, ou ele vai no Candomblé, ou ele vai na Igreja Católica. Ou quando vai. Que me perdoe o padre, mas é uma verdade. Eu falo assim,
em todo católico tem um bandista enrustido. É porque o catolicismo, ele está inserido na Umbanda de uma tal forma por causa do secretismo, por causa da colonização, da questão da ligação com o negro, da formação do Brasil, né? Então, todo brasileiro hoje, até aquele que se prega ateu, ele fala, graças a Deus. Ele prega ateu, mas fala, vai com Deus, meu irmão. Então, quer dizer, nós religiosos temos a capacidade e o poder de fazer frente. Sim, nos unir, de fazer frente. Estarmos unidos. Fazer frente para poder orientar esse jovem que é o amanhã. Né? Preocupação que os religiosos não tiveram, né? Os mais antigos não tiveram. Eles tiveram outras preocupações que não foram menores. Foi uma preocupação moral. Não vamos desmerecer, moral. Mas teve pontos que foram desprezados e que hoje a sociedade se vê banalizada na família, em alguns conceitos que constroem a família, né? E a virgindade, ela não deve ser vista como um tabu. Ela deve ser vista e ensinada ao adolescente, ao jovem, ele vai escolher o melhor momento para ele. Então, se você conscientizar ele dos valores éticos, dos valores da sociedade... E do respeito que ele deve ter com ele, né? Da importância que vai fazer para ele, porque se nós falarmos abertamente... É um momento que marca qualquer ser humano que passa essa barreira da inocência para a sua vida, a maturidade, né? Então marca. Então, quer dizer, que ele saiba que esse momento ele tem que marcar mesmo, marcar com amor, marcar com carinho, que ele possa trazer. Se vai perdurar aquela relação, só Deus pode nos permitir isso em conformidade com as nossas ações também. Porque as minhas ações hoje vão refletir naquilo que eu vou viver amanhã. As minhas escolhas hoje vão refletir. E se esse ensinamento for dado ao jovem, de uma forma aberta, clara, onde ele pode expressar, não reprimir. Nós não vivemos mais hoje, porque se nós formos reprimir e impor, a televisão, a internet vai nos vencer assim. Por isso que a verdade tem que ser dita, né? A verdade. Isso acontece até em respeito às drogas, por exemplo. Então, se você falar assim, se você usar drogas, você vai morrer. É muito ruim usar drogas. Isso não é verdade sobre as drogas. Mas alguém é viciado e dá martelada no dedinho? Então, a pessoa... Não é? Ela fala, você martela o dedinho, só dói. A droga vai te trazer um prazer momentâneo, mas quanto vai custar para você esse prazer momentâneo? O sexo também. O sexo também. O sexo também. Olha, então, não é esse desejo que você pode falar, eu tenho desejo, vou fazer. Então, o que a gente fez, que todas as religiões podem seguir, é um livro que, quando distribuído, esse livro Caminho para a Felicidade, ele tem uma edição de bolso. E ele é distribuído em grande quantidade. E quando ele é distribuído em grande quantidade, ele diminui a violência, por estatística. Na Colômbia, diminuiu 50% da violência com a distribuição desse livro. Então, como eu estava até conversando com o padre ali antes de entrar, se a pessoa quiser, ela pode fazer até a capa personalizada. Você pode fazer a capa com o seu rosto. E distribuir. A primeira-dama de Honduras fez e distribuiu nos presídios lá em Honduras. Cantores, atores fazem, ou uma empresa também. E todo mundo se une nesse trabalho, porque ele, na verdade, o livro em si não é religioso, é um código moral baseado no bom senso. E tem, não seja promíscuo, ajude o seu pai, sua mãe, cuide de si mesmo, coisas óbvias, mas quando você lê, você fala, nossa, realmente... Será que eu estou praticando isso? Será que eu estou praticando? E se você fizer, acontece isso. Se você fizer assim, acontece aquilo. E a pessoa toma a sua atitude de acordo com o que ela acha melhor. E vamos distribuindo isso para todo mundo. Depois eu vou dar um para cada um. Legal, quero sim. Você veja o valor do seu programa. Hoje o mundo corrido, o mundo agitado, nesse horário todas as mulheres que têm que trabalhar estão trabalhando, os homens e tal. Mas quem está em casa? Quem está em casa nesse momento nos acompanhando é a mãe, é a avó, é o esteio da família. É quem vai informar a família. É o esteio da família. Então, programas como o teu nos dá a oportunidade de fazer um enfrentamento, porque é um programa sério, que não traz a banalização, que não traz aquela coisa folclórica do debate, do escândalo, do sensacionalismo. Porque hoje a televisão, o cidadão hoje está se acomodando com o sensacionalismo. É por isso que você falou. Vê lá a mulher desnuda, não acha ruim. Vê matar o cara na esquina, não acha. Todo mundo acha comum. Não acha estranho mais matar uma pessoa, assassinar outra, matar. Por quê? Porque a coisa está tão normal. Banalizado. Então, quer dizer, esse programa, no meu ponto de vista, bem honestamente, ele nos dá a oportunidade
de olhar para o cidadão que está em casa, para aquela mamãe que está preocupada com o filho, que está preocupada com o marido, com a segurança, e ela tomar uma consciência de que ela tem o poder. Ela tem o poder, basta ela se abrir também, ela colher essa informação, se preparar, ela ir lá no religioso para que ela possa se preparar, dela se preparar com as pessoas que estão em volta e ela tomar a iniciativa de fazer diferente. Para que a reação da sociedade seja diferente amanhã. Então ela, a mamãe que está em casa nos ouvindo, que ela entenda que ela é o esteio e que ela não tem que se deixar vencer. Ela tem que ser uma guerreira. É verdade. Ela tem que enfrentar... Como sempre foi, né? Exato. Agora, como vocês enxergam, como aconteceu no Brasil recentemente, daquela menina que leiloou a virgindade? Não é mais do que uma banalização? Ela disse que leiloou a virgindade. A gente está até tentando trazê-la aqui para falar nisso, para a gente entender essa história dela direitinho. Para ela poder estudar. Gente, se todo mundo só vai estudar, se leiloou a virgindade, maneiras, não é, Kátia? Pelo amor de Deus. Há tantas maneiras de você angariar fundos para você estudar. Vai trabalhar. Precisa trabalhar, não é? Do que simplesmente você vender, né? Vender o seu corpo. Mas isso não é uma prostituição. Oportunismo. É um hedonismo isso, é oportunismo. Ela aproveitou. A sede de se tornar celebridade, porque hoje acho existe... que mais do que a necessidade. Interesse. Eu não conheço a moça. Também não, mas muito mais do que a necessidade. A necessidade eu acho é o que foi a questão da mídia. Para poder virar uma celebridade, uma personalidade, de se tornar conhecida, de alimentar o ego. Mas não importa como você seja conhecido? Tem pessoas que por falta de uma orientação, por falta de uma melhor preparação na sua moralidade e no seu conceito religioso. Família, como o senhor diz. Eu não quero dizer que ela não tenha família, mas talvez a própria família não se preparou adequadamente para poder cuidar dessa semente do amanhã, ou que é o nosso ela fez filho. a opção, quer dizer. Ela fez a escolha dela, mas em cima do quê? A família não amparou, de repente ela colheu na rua, ela se cercou disso que hoje passa na televisão, que a gente assiste, esses programas realities que tem por aí, que traz a pessoa de uma situação de anonimato e transforma ela numa celebridade em 90 dias, entendeu? E aí a pessoa vai vender o seu corpo, vai vender a sua imagem. Não sou contra e nem discrimino isso. Mas a forma como é feita, né? Se a pessoa tem uma carreira profissional e que ela usa a sua imagem, ela constrói isso, é uma construção. Mas você pegar uma pessoa que ela é jovem, extremamente jovem, e de repente ela se coloca numa mídia de uma coisa que é íntima dela, que é aquele momento que devia ser marcado positivamente, ela não sabe o que ela vai ter isso, porque ela fez uma escolha monetária. Mas imagino eu que já tenha caído a ficha dela. Outro dia vi uma entrevista, nem sei se foi ela que deu aquela entrevista na internet, mas pelo menos dizia que era. Que ela disse que ainda não consumou o ato, mas ela está pensando em reverter aquela situação. Tomara que ela tenha bom senso, né, Kátia? Veja só, eu pensei, que bom que ela tenha bom senso. Continuei lendo, porque tem mais 2 pessoas querendo pagar mais. Eu falei, o mundo tá perdido. Aí vai tirar foto pelada, né, mamãe? Já está acertado. Eu vi uma reportagem dessa também. Que pena. Agora, hoje o Pai Guimarães disse uma coisa há pouco importante. Quer dizer, muitas vezes o Big Brother acaba mostrando e criando celebridades. Sabrina Sato, por exemplo, saiu do Big Brother. Só que ela lá no Big Brother tinha uma postura de uma menina doidinha, uma doidinha do bem, normal. Se tornou uma celebridade. Ela sai em escola de samba, ela é sensual. Mas eu não vejo ela sendo assim... Vulgar. Isso. Existe esse limite. Existe um limite ela consegue... Tem esse limite. Eu vou dizer assim, nós podemos perceber aqui uma coisa. Ela tem pai. O pai acompanha. Eu ia falar exatamente então, isso. Tem família, o pai dela deixa, eu vejo em algumas oportunidades... Está gerenciando a carreira. Alguma oportunidade, o pai deixa ela aí no limite daquilo que é tolerável da família. E aí recolhe ela, você pode ver que de vez em quando ela dá uma recolhida, mas ela usa a imagem dela, usa a imagem de mulher bonita, de mulher sensual, né? Ela criou um personagem, eu pelo menos não conheço ela pessoalmente, mas você percebe que ela criou um personagem e que ela representa aquele personagem, mas que na vida pessoal ela tem uma outra postura, ela tem eu tenho quase certeza absoluta por conta
da família. Da família. Né? Porque a família é o berço de tudo, né? A família... Nós não podemos... sempre que eu tiver oportunidade eu vou falar. Olha, feliz é o cidadão, feliz é o homem ou a mulher, não importa a sua idade, que dá valor à sua mãe, que dá valor à sua família. Infeliz é aquele que despreza a sua família por qualquer outra situação. Qualquer outra situação que ele construir na sua vida, entendeu? No tempo, em algum momento, ele pode perder. Família não se perde nunca. Agora, deixa eu perguntar uma né? coisa, padre. A gente falou agora um pouquinho também que as religiões, de uma forma geral, vão se readequando às mudanças, né? Quer dizer, 200 anos atrás a gente tinha uma população, umas orientações, há 100 anos atrás outras e hoje outras. Mas, ao mesmo tempo, a Igreja Católica orienta, e não é obriga, mas enfim, o Vaticano orienta que os padres não podem ter relação sexual. Aí a gente fala, mas gente, por que isso? Não poderia ter um padre casado? O que uma coisa tem a ver com a outra? Poderia, os padres, por exemplo, do Ocidente, do Oriente casam, não é? Então, e nós, ocidentais, não casamos. Então, é uma questão de liberdade, de você estar ainda mais livre para a sua missão. Mas o senhor acha que se eu tivesse uma esposa, o senhor seria diferente? Absolutamente não. Quantos filhos o senhor tem que o senhor cuida tanto e tão bem? 30 e poucos, 35. 35 filhos não ocupam muito seu tempo, mais do que os como sacerdote casado, gasta muito tempo sendo líder religioso. É muito tempo dedicado, é uma missão. Eu me sinto mais livre, mais livre. A minha filha sempre reclama, Kátia. Ela sempre reclama. Não tem quem? Mas, padre... É a primeira coisa que ela fala, né? Que a gente dedica como uma missão de vida. A gente quer realmente levar o benefício que a gente sentiu em nós para as outras pessoas. Então, das 8h30 da manhã às 11 da noite, dedicação total. Então, atrapalha aquela dedicação que você precisa dar para a família. É, que eu ia falar, um questionamento assim saudável, né? É um ponto de vista meu, pessoal, nem da religião, não é um conceito da Umbanda. Mas eu sou casado, tenho meus filhos, tenho minha esposa, ela me acompanha, ela também é religiosa. Entendeu? Isso me construiu na minha vida uma experiência que quando eu vou dar uma assessoria, vou dar uma orientação religiosa de família para uma pessoa que está passando por um problema de separação. Você sabe qual é a dificuldade. Eu vivi essa dificuldade. Quando você vai conversar com uma mãe que está com dificuldade de relação com um adolescente. Olha, eu tenho uma filha de 26, eu tenho uma filha de 19, eu tenho um filho de 22. Mesmo. Olha, tem que ter muita fé e paciência para lidar com esses adolescentes. Então, quer dizer, isso me dá uma bagagem. A obrigatoriedade de você trabalhar, você ganhar o seu sustento, que é uma particularidade de quem é sacerdote da Umbanda, porque a grande maioria, entendeu, do sacerdote umbandista, eu sempre digo que ele trabalha durante o dia e ele é religioso à noite e final de semana, porque ele trabalha para ganhar o seu sustento. Eu tenho meu trabalho, meus filhos, eu tenho 2 filhos que trabalham comigo, tem uma que é advogada e tal. Então, quer dizer, eu tenho a vida família, eu tenho a vida cidadão, mas me acoplei, me acoplei. Não, eu digo assim, nós estamos dizendo porque não casamos de todas essas questões. Mas se o Vaticano abrisse a oportunidade e lhe desse a liberdade, cada padre a partir de agora da Igreja Católica vai poder escolher. O senhor repensaria, por exemplo, em hoje, se casar? na minha idade, acho que não. Você está novo. O questionamento colocado, viu, padre? Talvez há 20 e poucos anos atrás, quando eu iniciei, que eu tenho 22 anos de padre, talvez pensaria. Hoje as coisas estão tão mais resolvidas na minha alma, na minha espiritualidade, que eu acho que não teria, eu não sinto falta disso. Já cristalizou, né? Como dissemos, né? Já cristalizou, já. Então, talvez no passado, isso sim, né? Mas talvez seria algo a ser questionado, mas hoje não. Hoje não. Em algum momento da sua vida religiosa, você parou e falou, puxa, eu gostaria de ter uma família? Por exemplo, o Dalcides, que foi padre, hoje casado com Mariana Godoy. Ele, em um momento da vida dele, falou assim, eu sou religioso, eu quero continuar, mas eu sinto falta de uma família, de dar uma continuidade, não sei. Eu acho que eu resolvi essas coisas adotando as minhas crianças, né? Porque elas formam a minha família, né? E eu procuro ser um filho também muito presente na vida dos meus pais, que o papai e a mamãe são vivos. Então, de alguma maneira, eu resolvi esse problema, né? Eu procuro ser muito família, estar com eles, participar de tudo aquilo que eles querem viver. E, além disso,
eu acho que foi uma questão, uma opção minha, né? Ninguém me obrigou a ser celibatário ou viver uma vida na castidade. Então foi uma opção que me libertou, né? Eu acho que a vida religiosa, ela só tem sentido quando ela liberta. Se eu fosse um homem triste, cheio de problemas, acabrunhado e sofrido, qual é o testemunho que eu daria para você de uma vida religiosa, não é? Então, como essa vida religiosa me integrou e me fez completou. E me fez ser gente cada vez mais, então eu acho que eu consegui, né, resolver uma série de coisas em relação à sexualidade e tudo mais, que eu acho que é um desafio constante. Né? A nossa juventude, como eu falei no início, a nossa juventude está precisando de redescobrir os valores de família, né, como o senhor disse, de família e de sexualidade também. Agora, nós não podemos ignorar isso. Já que eu você lembro é do pai. Padre Zezinho. O senhor lembra do Padre Zezinho? Muito. O Padre Zezinho foi importante para mim na juventude. Tá vendo? Os conselhos que ele dava, como ele falava, ele chegava ao jovem, ele chegava para mim. Ele era muito próximo ao Chegava jovem, muito né? próximo. Já que você é pai de 30 e poucas crianças, espero que você já me diga como que você Exato. consegue lidar com 30 e poucas crianças tão diferentes, com tantas necessidades distintas e principalmente em relação à sexualidade. Você já me conta depois do intervalo, a gente volta em 2 minutos, tá? Já. Porque não é fácil. Eu com Não é 2, fácil. 4... Ela tem 2 mil anos de Olha, história. o papo estava imenso aqui também durante o intervalo. Padre Evaldo Trevisan, com 37 filhos? 35. 35 filhos. Não é fácil. Porque a nossa casa é dinâmica, né? É um berçário e aí quando a criança completa 6, 7 aninhos, né? A gente tenta encaminhar quando existe para uma outra unidade ou uma entidade que cuide, né? Porque a nossa característica é um berçário. Então são 35 crianças 35 de 0 a 6 anos, exatamente. É um berçário. Todos órfãos? Não, a maioria tem os seus pais e que são crianças, filhos de pais soropositivos, né, e que a gente acolhe lá na casa com todo o tratamento, na primeira infância sobretudo, né, que é super complicado. É uma maneira da gente viver esse amor, né, que Jesus tanto ensinou e agora nós tentamos resgatar tudo isso. Mas cada vez mais cedo a gente vê a sexualidade nas crianças. Elas acabam sendo mais sensuais cada vez mais cedo. Hoje em dia, uma menina de 3, 4 anos, ela quer saber de quê? De brincar de maquiagem, de passar batom, de usar saltinho, sainha curta. Quer dizer, é uma orientação importante desde a primeira infância. Desde a primeira infância. É isso, exatamente. Né? Quer dizer, vocês também têm esse cuidado de educação. Temos psicólogas que trabalham com as crianças. A sexualidade está em tudo, né? Tudo que a gente faz. Então É aquilo que eu falei, né? A virgindade, o trabalho, a conversa sobre a virgindade, ela está inserida em cima de outros pontos. Não dá para você conversar exclusivamente sobre a virgindade, né? Ou só sobre a sexualidade. Ela está inserida em toda uma construção de consciência, de visão da sociedade. Essa questão que você falou das crianças que 3, 4 anos é fruto da televisão, da propaganda. Mas que os pais aceitam. Os pais aceitam. São vítimas. Se você não seleciona o que o filho vai ver, não é? É preciso que os pais selecionem. Então, lá na nossa casa... Eu já quebrei dos meus filhos quando eles eram pequenos, que tinham aqueles raps com aquelas letras terríveis. Eu quebrava tudo CD. É porque tem mães lá na nossa casa tem normas. Isso? Tem mães que apoiam e aí ficam dançando aquelas músicas e todo mundo tem que dançar e aí não dá, vai banalizando. Você orienta, você educa, mas tem hora que você tem que ser mais firme, não tem jeito. Orientar em todas as áreas, não só na sexualidade, mas como ele falou, em todas as áreas. Até porque a própria sociedade, eu tenho dito assim, nós temos que educar nossos filhos em casa e até em determinado momento ser duros também, porque quando ele for para a sociedade, quando a sociedade for abraçar ele, a sociedade vai cobrar dele conduta e vai cobrar dele regras, que se você não ensinar ele aqui, ele vai sofrer muito mais lá. Então eu sempre digo, é melhor que você veja seu filho chorar dentro da sua casa, por conta de uma educação mais dura, do que amanhã você chore aqui por não ter o que fazer por ele lá fora. Mas você tem 7 filhos, né?
né, Pagner? Oi? Você tem 7 filhos. 7 filhos. Sabe como dá trabalho educar? Muito. A gente tem que ficar de olho o tempo inteiro, tem que falar 1, 2, 3, 4, 5, 10 mil vezes a mesma coisa, porque filho vai testando. Paciência e persistência. Mas parece que muitos pais hoje em dia não têm essa disposição, essa predisposição. Muita comunicação, e a minha filha fez o curso do livro também. Então, ela já fez o curso do livro, ela já sabe os conceitos e fica mais fácil, assim, ela atende aos valores, conhece o que é e fica mais fácil a comunicação. Mas tem isso que porque se ela quis aceitar, né, os preceitos, se comunicar né? muito. Porque Sim, porque é ela o pai e a nasceu. mãe, né? Porque o pai. hoje os pais Família. é assim, não, dá o brinquedo para ele porque eu quero assistir o futebol. Aí ele fica quieto. Dá o brinquedo para ele porque eu quero ver a novela. Distrai. Não liga a televisão lá no quarto porque eu quero assistir aqui. Então hoje a família, ela não senta mais para almoçar, ela não senta para jantar, ela não tem um momento de reflexão, de aquele momento família, não constrói mais. Então, ou a pessoa está fixada. Né? Cada um vai para um canto na hora do lazer. E o exemplo hoje do tem, pai e da hoje mãe, tem o um casamento. celular também, né? Porque celular. hoje você procura o filho ou adolescente, ele está se isolando. Mas você já reparou em restaurante? Tá um casal, ao invés de conversar, tá um no SMS e o outro também. Você fala, gente, eu sentei com meu marido em 2 computadores diferentes, e falei assim, não tem mais. Então, quer dizer, o ser humano está se isolando. Vamos sair para jantar e ninguém janta, então. Ninguém conversa, cada um no seu canto. O ser humano está evoluindo. É um conceito mentiroso. O ser humano está se materializando. É diferente. Porque quanto mais distante ele está de si mesmo e da família, então, menos evoluído ele está. Exato, sim. Então essa ideia de que o homem é um animal, que veio, na verdade, em 1800, um tal de Wundt, da psicologia, começou a dizer, o homem é animal, o homem é animal, o homem é animal. Então, se o homem é animal, ele tem um desejo, então ele pode ir lá e realizar o desejo. Nós assumimos isso, né, que o homem é um animal. Mas não é. Mas o animal é muito melhor que o homem. Tem gente que mas fala o homem isso, é um animal inteligente, ele tem capacidades. Sim, tem inteligência, mas mas muitas vezes é autodestrutivo. Ele o tem animal não. Ele é um ser Ele espiritual. mata, mas o animal ele mata para alimentação. São poucos os animais que têm uma tendência. Os animais eles estão dentro de uma cadeia e de um ciclo existencial onde existe a sustentabilidade. O homem, ele não respeita a sustentabilidade. Não. Veja bem o que ele está fazendo com a natureza. Destruindo. A degradação, tudo. Ele não está pensando no próprio filho dele amanhã, né? Aquele poderoso que tem um dinheiro, que é o capitalista, que é o cara que quer cada vez mais dinheiro, cada vez mais dinheiro. Eu, como religioso, eu falo, para que um ser humano quer tanto dinheiro? O dinheiro é bom, até eu quero. Sim, eu quero o meu carro, eu quero a minha casa, eu quero chegar no final do ano, passear com a minha família. Quem não quer? Eu quero um celular bom, eu quero um computador bom. Todos nós temos o direito ao conforto que a vida pode oferecer. Eu exagero. Agora, que demais. conforto é a pessoa ter bilhões guardados, qualquer pessoa, qualquer instituição, bilhões guardados e ele não se sensibilizar porque tem milhões de pessoas morrendo de fome, pessoas morrendo de fome, há uma pessoas inversão morrendo, de valores. entendeu? Você veja, às vezes a pessoa fala assim, não se mistura religião com política. Como não? Temos que conscientizar, sim, porque hoje os políticos que hoje nos roubam a nossa fé, roubam a nossa esperança, roubam a nossa qualidade de vida quando se usurpam do poder para se lucupletar individualmente. Nessa banalização que a gente vê do poder público. E a gente vai numa periferia, a gente vê que não tem uma creche, não tem um hospital, não tem isso. Então tudo isso enfraquece a moral, a esperança do pai de família. Então, quer dizer, tudo isso afeta na construção desse jovem. Que ele não tem uma escola lá que vai dar uma educação para ele. Então, é por isso que cada vez mais cedo, porque ele está cada dia mais na rua, cada dia mais entregue a si mesmo, cada dia mais isolado. Então, nós temos a obrigação, nós, você, mamãe, papai que está em casa, eu, religioso, todos nós, cidadãos de bem, nós temos a obrigação de fazermos uma profunda reflexão daquilo que é a nossa missão para conosco, a nossa família primeiro, e depois olhar em volta de nós, para que nós possamos semear um futuro melhor para a nossa família. Mas aí a gente tem que deixar o egoísmo de lado, né? Claro que sim. Claro. Quando a o gente egoísmo, o orgulho e a vaidade é a corrente da perdição. Quando a gente tem um benefício, a gente quer passar para outras pessoas. Acho que todo mundo tem isso. Você tem um benefício, você fala, nossa, que bom, eu quero que outras pessoas tenham o mesmo benefício. Então, eu vejo também, até na cientologia, pessoas que usam para si mesmas, para sua família, mas ainda não estão no ponto de querer
realmente passar isso para todas as pessoas, o que é muito importante, a gente não vive só ali naquela família, como ele falou, muito dinheiro, tudo isso, mas você não pode sair na rua em segurança, você não pode estar dentro da sua casa em segurança, então você tem que trabalhar para uma sociedade melhor. Mas tem que ter um limite para isso, né? Tem. Pra tudo na vida tem um certo limite. Querer o dinheiro é importante, legal, todo mundo quer, mas o que a gente faz para isso e que valor a gente dá ao dinheiro? Quer dizer, eu valorizo mais o dinheiro ou mais a minha família? Exatamente. Eu vivo para trabalhar ou eu trabalho para viver? Então, são pontos que eu acho que são importantes que cada família tem que decidir. A conquista do dinheiro a qualquer custo é a questão daquela menina, aquela jovem que por dinheiro e por fama ela está se banalizando, ela está vivendo, ela está vendendo um momento especial da vida dela. E qual o preço que ela vai pagar? Que não deveria de ter preço. É verdade. Mas vai pagar o preço, né? Tem coisas na vida, que não tem preço, sabe? Porque você não vai levar os valores quando você chegar ao seu momento de ser, na visão religiosa umbandista, nós iremos regressar para a nossa verdadeira vida existencial. E quando regressarmos, nós vamos ter que prestar conta da oportunidade que tivemos de caminhar aqui na Terra para cumprir uma missão religiosa, para cumprir uma missão de aproveitar, de sermos testados, provocados, se nós resistimos às tentações. A pergunta que fica, será que essas pessoas que estão ganhando milhões, que tiveram seus dons aflorados para que conquistasse dinheiro, será que era para ele se locupletar ou para ele ajudar aqueles que não conseguiu aflorar o seu próprio dom? É um dos maiores testes. Né? É o teste onde a pessoa tem tudo, é o poderoso, só que ele não usou esse poder para poder fazer o bem. Ele usou até para poder não enxergar, porque ele também se isola. Ou poder destruir. É pior ainda. Exatamente. Isso não leva à felicidade. Felicidade está alcançar o que a gente quer, passar através dos obstáculos. Cada vez que a gente passa através de um obstáculo, a gente fica feliz. Aí tem outro obstáculo para alcançar. E tem várias metas para alcançar. Mesmo porque se a vida não tivesse uma dificuldade, ia ser uma grande chatice, né? Tem um amigo espiritual, Kátia, que ele fala assim. Ele fala assim, quando ele chega na nossa casa, ele chega e fala assim, salve meus amigos e salve meus inimigos. Quem tem inimigo tem tudo, quem não tem inimigo não tem nada. Por quê? São os nossos inimigos que acabam dando razão à nossa vida. Faz a gente crescer, né? É você enfrentar. Como é que você vai saber o que é bom e vai saber o que é ruim? Quando o ruim está na sua frente, né? Quando nós somos tentados, então tem várias passagens na Bíblia que o demônio vem tentar, né? Quando vem tentar, vem fazer a tentação de Jesus, Jesus resiste à tentação. Aquilo para nós, umbandistas, que também uma parte grande da Umbanda tem essa visão católica da tentação que é descrita na Bíblia. Então, quer dizer, a tentação do dia a dia, o demônio do dia a dia, é esse convite para você se banalizar na sexualidade, no poder do dinheiro, e você se perder, você querer comprar. Eu falo assim, fé não se compra, ajuda espiritual não se compra. Você não vai comprar a salvação, você não vai comprar com dinheiro a solução de um problema, seja ele emocional, profissional. Mas com a sua força interior, você tem força para resolver tudo. Mas aí a fé te ajuda a ter essa força, A fé e esperança, é tudo. Pai Guimarães, quem quiser conhecer um pouquinho mais a Umbanda e seu centro? No nosso site, que é o www.abratu.com.br. Nós estamos localizados ali no Ipiranga, né? Então eu sempre falo assim, você é mamãe, papai, você é irmão que está aí, talvez perdido, desorientado, e quer uma palavra amiga, que quer uma palavra de motivação. Não vendemos salvação, mas com certeza temos uma experiência de vida e uma experiência religiosa para poder te amparar. Muito bom. Quem quiser conhecer um pouquinho mais de cientologia, Lúcia? Pode entrar no nosso site, que é o www.cientologia.org.br. Tem vários links ali, vai entrando, então cientologia.org.br ou pelo telefone, que pode ligar e as pessoas vão dar as instruções no 5081-6711, São Paulo 11. Eu queria deixar então um livrinho para você, eu já dei pro padre. Obrigada. Esse aqui tem um DVD também. Oba, eu gosto dos DVDs, já assisti vários. Se vocês quiserem, podem fazer, então, personalizado, distribui bastante desse livro. Eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Com certeza. Padre Trevisan, quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho? O nosso instituto fica em Veleiros. O site, mais fácil de guardar, né? O site é www.amigosdafé.com.br. E lá você pode conhecer um pouquinho da nossa obra, conhecer nossas crianças, visitar, inclusive agendar uma visita
e todos serão bem-vindos lá. E eu passo mais uma vez aqui o meu DVD, né, Kátia? Que é o DVD A Vitória Vai Chegar. São canções que evangelizam, que falam mesmo desse projeto de Jesus. Que bom. Obrigada mais uma vez pela participação. Queria agradecer os três. E olha, a partir da semana que vem, atendendo a pedidos, uma vez por mês, você vai poder conhecer um pouco mais profundamente cada uma das religiões convidadas que participam do programa. Semana que vem, Padre Juarez vai estar aqui. Desculpe, a gente vai conhecer um pouco mais da Igreja Católica. De que jeito? Você vai mandar as suas perguntas e os nossos participantes vão perguntar o que quiser. Ótimo, que então, bom. por exemplo, sei lá, uma pergunta que você tem, uma dúvida que você tem em relação à Igreja Católica, você vai poder esclarecer. Uma oportunidade para a gente acabar com o preconceito. Isso é ótimo, Não é sabe, verdade? Kátia? É ótimo, sabe por quê? Porque a Umbanda hoje, ela é uma religião brasileira e ela sofre por demais o preconceito e a discriminação. Assim como a cientologia. Ela está rotulada a coisa do demônio. E a Umbanda é uma religião que valoriza a vida, que enxerga na natureza a sua ligação com o divino, com o Criador, que é único, indivisível, né? Ela se preocupa com a família, ela se preocupa com o bem-estar do cidadão. Então, ter a oportunidade de responder inúmeros questionamentos, aonde a pessoa vai poder se libertar do preconceito e dessa doença que é o racismo, a discriminação social, porque é uma doença que faz mal à alma. Já começou ano passado, Esse né? fórum começou já ano passado, mas muita gente perguntava, mas não tem como a gente de casa conhecer um pouco mais cada religião? Olha que coisa boa. Porque também... Aí vai ser através de perguntas De e-mails. dos internautas. De e-mails, de internautas. Maravilha. A gente vai ter as pessoas de casa. Parabéns a você e a Obrigada. Rede Gazeta de favorecer isso, né? E a gente vai ter um religioso, semana que vem vai ser o Padre Juarez, à frente da Igreja Católica. As pessoas de casa vão perguntar e outros convidados aqui também. Que bom. E o mais importante, gente, foi o que o Pai Guimarães disse, oportunidade para a gente acabar de vez com o preconceito. O que é o preconceito? É um conceito pré-determinado, é algo que a gente não conhece e que a gente julga sem conhecimento. Então essa história vai acabar, pelo menos aqui no Mulheres, a nossa intenção é essa, viu? Maravilha. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Agradeço. Deus te abençoe. Tenha um Amém, ano nós muito todos. feliz e abençoado. Amém, a nós todos. Pai Guimarães, obrigada. Adorei lhe conhecer. Cecília, Obrigado. um beijo pra você, viu? Linda sua filha. Prosperidade e saúde para Obrigada. todas as famílias que nos ouvem Amém, e que você cada um também. possa se encontrar na energia de Deus, né? verdade. No berço da família. Você também. Obrigada mais uma vez, Lúcia. Sucesso sempre, agradeço viu? pra você também. Olha, não esqueça então que semana que vem a gente vai estar com o nosso Fórum Religioso. Uma vez por mês, você vai ter oportunidade de fazer as perguntas que quiser para a religião que vai estar aqui no topo do nosso fórum, tá? Topo por quê? Porque vai ser a pessoa, semana que vem, Padre Juarez, que vai responder suas dúvidas na semana que vem sobre...